Olá, meus amores, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem na companhia da sua família, dos amigos e principalmente na companhia de Jesus. Essa semana promete, hein? Semana boa, semana do Dia das Crianças. Lá na escola devem estar cheios de atividades diferentes. As tias da merenda fazendo um monte de coisa gostosa. A diretora manda vir assim brinquedos diferente para vocês poderem brincar na hora do intervalo, aquele monte de festa, e vocês merecem, com certeza. E por ser semana do Dia das Crianças, eu trouxe para vocês histórias de personagens especiais da Bíblia. O título dessa semana de histórias que eu vou estar contando para vocês é Crianças que Mudaram o Mundo. Então eu vou estar trazendo para vocês 4 histórias de crianças que mudaram o mundo. E a primeira história que eu vou contar para vocês é de Isaac, o filho corajoso. Quem será que era Isaac? Vamos saber sobre esse personagem maravilhoso da Bíblia? A história de Isaac, ela começa o quê? Pela história do seu papai. Quem era o papai de Isaac? Abraão. Então, lá em Gênesis, no capítulo 12, está contando o começo da história de Abraão. Ur era uma cidade grande e muito rica. Segundo achados arqueológicos, havia lá muitos objetos feitos de ouro e prata e joias de grande valor. E Deus chamou Abraão e, com muita coragem, ele deixou tudo isso para trás e obedeceu ao Senhor, partindo sem saber para onde ia. Olha só, em Hebreus 11:8, lá na galeria dos heróis da fé, fala bem assim, ó. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó e herdeiros com ele da mesma promessa. Olha que coisa linda, crianças, essa promessa que Deus fez a Abraão. Então, ó, Abraão teve fé, tomou coragem para sair da sua cidade e teve coragem para sair de Ur dos Caldeus. Por que que ele fez isso? Porque ele tinha fé. E não importa, crianças, fé e coragem andam juntas. Confiar em Deus e na sua palavra nos dá a certeza nas decisões e escolhas da nossa vida. Abraão, ele era descendente de Sem, filho de Noé, e 400 anos depois do dilúvio, novamente, infelizmente, o homem tinha se afastado de Deus. Mas o Senhor queria usar Abraão e sua família para fazer com que outros ao seu redor, que não acreditavam na existência de Deus, se lembrassem que havia um único e verdadeiro Deus. O plano de Deus era de formar uma grande nação a partir de Abraão e revelar o propósito dele de redimir o homem. Olha só o que está escrito aqui em Gênesis 12:1, ó. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Olha só que promessa maravilhosa, crianças, que Deus fez para Abraão. Então, ó, Abraão não sabia os detalhes do plano divino, mas ele sabia, porque Deus tinha feito a promessa para ele, que ele seria o pai de uma grande nação e que através dele todo mundo seria abençoado e a sua descendência, a nação prometida, nasceria quem? O Salvador do mundo, Jesus. Isso mesmo. Nem sempre
Abraão confiou em Deus, mas ele aprendeu uma lição muito importante, que Deus é amor e deseja somente o melhor para aqueles que confiam nele. E essa confiança levou Abraão a ser pai com 100 anos. Olha só, crianças, vocês já imaginaram um senhor de 100 anos ter um filho e a sua esposa, que era Sara, com 90 anos de idade, gerar uma criança? Mas foi isso que aconteceu. Você já se imaginou? Imagina uma coisa dessa? Olha só, ele já era um vovô. E você já dormiu, crianças, numa barraca? Então, Abraão, ele, naquela época, não existia casa como existe hoje. Então, eles moravam onde? Em barraca. Então, ó, Sara e Abraão, eles moraram toda a sua vida em barraca. E Deus abençoou Abraão, ele ficou muito rico, ele possuía muitas vacas, muitas cabras e camelos e também ouro e prata, é isso mesmo. E ele e a sua esposa aguardavam com ansiedade que a promessa que Deus tinha feito para ele se cumprisse. Só que, como eu falei, agora Abraão já estava com 100 anos, Sara com 90 anos, e Deus, que sempre cumpre sua palavra, fez o quê? Deu um filho para eles, isso mesmo. E como foi que chamou essa criança que Deus deu para Abraão e Sara? Isaac. Sim, Abraão estava com 100 anos e Sara com 90. E por que que ela colocou esse nome na criança de Isaac? Porque Isaac significa riso. Então Sara disse: Deus me fez rir, e qualquer um que ouvir isso vai rir comigo. E então Isaac cresceu, assim como vocês estão crescendo. E como Abraão devia estar contente, Isaac havia mudado a vida dele. Que alegria! E ele queria repartir essa alegria com seus amigos. Então diz que quando Isaac nasceu, Abraão fez uma grande festa, assim como o papai e a mamãe faz festa de aniversário para você. Todos estavam felizes e Abraão e Sara orgulhosos de finalmente terem um filho como Isaac. Isaac continuou crescendo e foi crescendo. E quando Isaac já estava mais ou menos na idade de 12 anos, o Senhor fez um pedido para Abraão. Eles enfrentaram uma situação muito difícil. Deus pediu para Abraão que oferecesse seu filho Isaac em sacrifício. Será, crianças, que Abraão teria coragem de oferecer em sacrifício seu filho que ele tanto amava? Será que Abraão iria fazer isso? Bom, bem cedinho, Abraão chamou Isaac, chamou seus servos, preparou a lenha para a viagem, colocou em cima de um jumentinho e partiu para o monte que ficava ali perto, não muito perto de onde ele morava, porque ele levou 3 dias para chegar nesse monte, o Monte Moriá. E quando eles chegaram lá, o que aconteceu? Abraão ordenou aos seus servos que o acompanhavam, falava: vocês vão ficar aqui no pé do monte, que só vai subir eu com meu filho Isaac. E lá se foi ele, pegou Isaac, pegou a lenha e subiu para o monte. A Bíblia diz que Abraão creu que Deus podia ressuscitar Isaac. Por isso ele estava enfrentando essa situação tão difícil com muita coragem. Agora você imagina, crianças, Deus prometeu para ele que ia fazer dele uma grande nação. E para fazer dele uma grande nação, ele precisava ter o quê? Herdeiros. E aí o seu herdeiro, Deus pede para ele: olha, você vai lá e sacrifica o seu filho. Mas Abraão enfrentou isso com coragem.
E aí, quando eles estavam a caminho, Isaac começou a questionar o pai. Falou bem assim: pai, nós temos a lenha e o fogo, mas onde está o cordeiro para o sacrifício? Aí Abraão falou para Isaac: Deus providenciará o que for preciso. Ele vai arranjar o cordeiro, meu filho. Respondeu Abraão. E quando chegaram ao topo da montanha, Abraão foi, preparou um altar, arrumou a lenha que eles tinham levado. E sabe o que Abraão fez? Assim como Deus pediu para ele, ele fez. Ele colocou o seu filho Isaque sobre o altar de sacrifício. No mesmo instante, quando ele estava lá mesmo triste, chorando, ele falou: não, Deus há de ressuscitar o meu filho. Foi o que Abraão acreditou. Quando ele estava já com o cutelo, com a faca pronta para sacrificar o seu filho, eis que ele ouviu uma voz do céu que falava: não machuque o menino e não lhe faça nenhum mal. Agora eu sei que você teme a Deus, pois não negou o seu único filho. Abraão olhou em volta e lá no cantinho estava um cordeiro amarrado, preso pelos chifres, no meio de uma moita. Aí Abraão tomou o cordeiro e o sacrificou no lugar de Isaque. E assim, crianças, Isaac continuou crescendo. Ele se tornou um homem grande. E depois de já adulto, Isaac continuou com fé e coragem em Deus, que está sempre conosco. Ele não abandonou ao Deus do seu pai, porque eles tinham passado naquela prova com muita coragem. Agora me diz, crianças, vocês também não têm situações difíceis para enfrentar? Às vezes uma prova na escola, uma doença em casa, às vezes ser honesto, às vezes aconteceu alguma coisa com você assim, você fala: ai, se eu contar para a mamãe vai dar uma bronca comigo. Mas aí você pensa: devo ser honesto e tomar o castigo que a mamãe tem para mim, ou eu devo ser desonesto, pegar mentira e não ser repreendido por ela, não é? Às vezes devolver ao dono o dinheiro que achou, às vezes se segurar para não brigar com um coleguinha que pratica bullying com você, não é? Então, como Abraão e Isaac enfrentaram a dificuldade pela qual eles passaram? Eles enfrentou essa dificuldade com fé e com coragem. No lugar de Isaac, o que você faria? Você sairia correndo, falando: papai, você vai matar? Perna para que te quero. Ou você ia confiar no Deus do seu pai? Porque Abraão, ele cumpriu a ordem do Senhor. Isaac era o único filho dele. E ele estava disposto a entregar em sacrifício. E Deus também, crianças, entregou o seu único filho em sacrifício por nós, em sacrifício por mim e por você. Sabe por quê? Aqui, em Romanos 3:23, está escrito, porque todos pecaram e todos precisam, carecem de Deus. Então, por causa do nosso pecado, Deus, o Pai, também entregou o seu Filho Jesus para morrer no nosso lugar. E aí, crianças, Jesus é o Cordeiro de Deus que foi sacrificado no nosso lugar, mas Ele está vivo e Ele está sempre ao nosso lado, nos ajudando a crescer com fé e coragem. Assim como Isaac também cresceu com fé e coragem. E o Isaac, sempre que podia, depois dele já adulto, ele ia lá e oferecia um cordeiro em sacrifício a Deus, para mostrar que ele continuava confiando no Senhor, que o ajudou a ter fé e coragem. E você? Quer ter Jesus sempre ao seu lado? Porque sozinho nós não conseguimos ter coragem, mas é Jesus quem nos ajuda a ser forte e corajoso. Você
como é que você faz para ter Jesus do seu lado? Você tem que convidar Jesus para ser o seu Salvador, aceitar o sacrifício que ele fez na cruz por você. Ele derramou seu sangue para que o meu e o seu pecado fosse perdoado. Então você tem que orar agradecendo a Deus por ele ter dado de presente seu filho Jesus para ser sacrificado por nós. Olha só o nosso versículo de hoje, ó, que está lá em 1 Coríntios 16:13, ó. Estejam alerta e fiquem firmes na fé. Sejam fortes e corajosos. 1 Coríntios 16:13. Então você tem que estar sempre alerta, porque vai surgir situações de perigo, situações para que a sua fé e a sua coragem sejam provadas. Mas Jesus está do seu lado. Então vamos orar agradecendo a Jesus por tão grande sacrifício que ele fez por nós, e para que nós sejamos corajosos e cheios de fé, assim como foi Abraão e Isaac, que foi um filho corajoso. Então vamos lá. Senhor Jesus, eu sei que sou pecador, mas eu aceito seu sacrifício na cruz por mim. Sei que está vivo e que está ao meu lado, ajudando-me a crescer com fé e coragem. Obrigado pelo perdão dos meus pecados. Em nome de Jesus, amém. Bom, crianças, espero que vocês tenham gostado da nossa história de hoje. E amanhã eu venho com mais uma história de outra criança que mudou o mundo com o seu comportamento.